boa noite. Está começando agora mais um Floripa Ponto a Ponto Entrevista. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios da TV Floripa a representante do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, lá da Cepagro. E quem veio para conversar conosco é a Gabriela Cristina Pieroni. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Veridiana. Boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, o prazer é nosso. Obrigada, você é a coordenadora lá do Ponto, né? Então vamos começar conversando assim sobre a história, o surgimento desse ponto, como que surgiu. Ele é um ponto diferenciado. Então conta para os nossos telespectadores o porquê. Ele é um ponto um pouco diferente porque o proponente do ponto não é uma entidade cultural da cidade, mas sim uma entidade que trabalha com a agroecologia, né? E com a agricultura orgânica. Então, assim, o Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, ele nasceu ali no edital de 2009 para 2010, com a intenção de articular um grupo de famílias que tem engenhos de farinha, né? Os engenhos de farinha aqui em Santa Catarina são símbolos, né, culturais bem arraigados, né, da cultura local e da história também, né, das populações tradicionais de todo o litoral aqui. Uhum. Então, vai perguntar para uma pessoa, né, para um nativo aqui da ilha, do litoral, né, uma pessoa que sempre viveu aqui, falar de engenho de farinha, ele vai ficar falando muito tempo, assim, trazendo memórias e lembranças, né, de infância, né, como a maioria das pessoas vivencia, né, nas farinhadas que ainda tem hoje. Então, assim, está bem presente mesmo na história do Estado, mas nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos, né, esses engenhos, devido a vários fatores de, né, próprio desvalorização da agricultura, do campo, né, a industrialização, né, e algumas transições econômicas das comunidades deixaram de ser uma unidade produtora, né, para se transformar apenas em lugares de memória, né, dessas comunidades. Sim. Então, muitos engenhos foram passando por transformações, muitos engenhos não existem mais, né, de um montante assim, de mais de 3 mil engenhos que tinham pela ilha de Santa Catarina, né. Hoje 3 mil? Só na ilha? É difícil saber, né, quantos existiam, porque cada família tinha o seu engenho, né? Era a sua unidade produtora ali em torno do engenho de cana também, né, mas de farinha principalmente, girava a subsistência, né, das famílias aqui desde 200 anos atrás até agora, né? Década de 60, 70, né, quando começaram o ciclo econômico da farinha veio em decadência e devido a algumas questões sanitárias também, questões da vigilância sanitária e leis que foram surgindo, leis ambientais também se tornaram um problema, a gente chama, né, de os grandes gargalos que são responsáveis pela decadência dos engenhos de farinha. Sim. São as legislações ambientais e sanitárias, né? Uhum. Ali depois da década de 60, 70. Então, na década de 80, vários engenhos deixaram de existir, né, enquanto unidade produtora, e essas famílias, né, também foram passando por transições e indo para outros trabalhos, saindo da agricultura, a cidade foi se urbanizando, tem tudo a ver com esse momento de urbanização da ilha, né, e da Grande Florianópolis. Por isso que esses engenhos, eles foram se acabando? Como que a gente pode dizer assim? Alguns foram se acabando mesmo, né, literalmente, deixaram de existir, de um dia para o outro, até houve na década de 70, 80, um momento brusco, assim, que os engenhos deixaram de existir de um dia para o outro, porque devido a essas alterações que tiveram que ser feitas, desde o pagamento do IPTU a mais para o engenho, a essas adequações de ter que azulejar o engenho, né, e passar por uma série de transformações, as famílias não podiam mais mantê-los, né, e nessas condições. E existe uma diferenciação assim entre zona urbana e rural, esse espaço que de repente era rural e depois passou a ser urbano? Isso afetou hoje também? A ilha tem
esse urbano e rural convive bastante na ilha de Santa Catarina. Né? Inclusive, a gente trabalha aqui em duas comunidades, uma é o Santo Antônio de Lisboa, e que tem ali 3, 4 engenhos, né? O principal da nossa rede é o Engenho Casarão Andrade, que é um museu, a gente chama o Museu da Farinha, né? Mas ainda tem 3, 4 famílias produzindo ali naquela região em modo bem rural, assim, né? Temos também o Sertão do Peri, o Ribeirão da Ilha, a Costa da Lagoa, né? Que é uma comunidade que, apesar de estar ali no centro da Lagoa da Conceição, só tem acesso de barco, então mantém ainda bastante lugar charmosíssimo, assim. Então, desde então, essa questão do rural e do urbano, até é bom você ter tocado nesse assunto, assim. A gente trabalha em muitas oficinas essas questões, né, do que é rural, o que é urbano e como eles se complementam, né? Porque dessas transformações que vieram com o higienismo, né, na história assim de Florianópolis e de várias capitais no início do século, essa delimitação rural e urbano, dos valores do urbano se sobrepondo aos valores do rural, vieram muito violentas, né, em cima de vários hábitos e costumes que, né, deixaram de existir, e assim como os engenhos, né, hoje nos estão fazendo falta, né, assim, tanto na questão econômica também, né, que é isso que a gente vem colocar, como na questão cultural, né. E a CEPAGRO, você estava comentando ainda há pouco antes da gente entrar aqui no programa, você estava dizendo que é uma ONG, né? É uma ONG que trabalha com essas questões. Fala um pouquinho mais dessa proponente do projeto, assim, para que os telespectadores entendam de onde que surgiu. Porque quando um ponto de cultura, ele participa de um edital, que ele tem esse convênio, né, ganha uma verba para desenvolver um projeto e tudo mais, mas tem que ser uma empresa, uma instituição, uma ONG, uma associação que já desenvolve um projeto nesse sentido, vai fazer um projeto específico. E a CEPAGRO, como aconteceu isso lá na CEPAGRO? Então, o CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, né? É uma ONG que já trabalha há 23 anos aqui na região, né? A nível estadual e também fazendo incidência a nível nacional, né? Com a agroecologia. Ela articula a Rede Ecovida de Agroecologia, que é uma rede de agricultores e instituições que promovem a agroecologia também e a certificação participativa, né, do alimento orgânico. Hoje o CEPAGRO também tem vários projetos com o tema da agricultura urbana aqui na cidade, né? Um deles é a Revolução dos Baldinhos, um projeto na comunidade da Chico Mendes, né, com gestão comunitária de resíduos. Eu conheço que eles recolhem, né, os resíduos orgânicos das escolas de forma comunitária, né? E transformam em adubo e assim foi. É uma composteira, é isso? A compostagem, né? Tem o galpão lá da compostagem e, enfim, tem as hortas comunitárias também, que hoje o programa Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia atende várias unidades da rede municipal aqui com a horta escolar, né? Então, as linhas de atuação são dentro sempre da agroecologia, do desenvolvimento rural sustentável e da agricultura urbana, né? O ponto de cultura ele surgiu interagindo com todos esses temas, né? E porque a agroecologia ela não pode ser vista desvinculada do fortalecimento desses saberes tradicionais, dessas culturas, né, dos povos tradicionais, né? Porque essa agricultura, né, ela envolve toda essa história e esses saberes que estão sendo perdidos, né, que vêm sendo perdidos por essa nova cadeia de alimentação, cadeia de produção e de alimentação, né? Então, o ponto de cultura ele nasceu, foi uma proposta dos técnicos mesmo do CEPAGRO, o Marcos José de Abreu, né, que é o Marquito, e a Érica Sagai, que na época tiveram essa grande sacada, né, de observar que várias propriedades da rede Ecovida, né, no núcleo litoral catarinense, que o CEPAGRO articula,
Tinham engenhos de farinha, né? Várias famílias tinham esses saberes, essas receitas, né? Receita do beiju, do cuscuz, da bijajica, que depois a gente vai falar mais. Né? A gente pôde experimentar um pouquinho quando teve agora o fórum, né? Dos pontos de cultura aqui em Florianópolis, daí, meu Deus, é uma delícia, né? Muito bom, então, a gente faz toda essa promoção também desses alimentos, né? Junto ao movimento Slow Food aqui de Santa Catarina e a Rede Ecovida, né? Então, esse entrelaçamento entre movimento Slow Food, que depois eu posso falar um pouquinho também, Rede Ecovida, né? Que são parceiros do CEPAGRO e são articulados pelo CEPAGRO, e o Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, que nasceram todas essas metodologias e oficinas e intervenções que a gente vem fazendo nessas propriedades e também as degustações que a gente vem fazendo desses alimentos, né, nos eventos, assim como foi feito no fórum. Então, o Ponto de Cultura veio para potencializar isso dentro do CEPAGRO, né? A cultura como um pilar mesmo do desenvolvimento rural sustentável e a cultura como uma das bases também da agroecologia, né? E com o Ponto de Cultura, a partir do Ponto de Cultura, vocês oferecem oficinas? Quais são as atividades que vocês fazem com o Ponto de Cultura? Então, as linhas de atuação do Ponto de Cultura hoje são as oficinas, né? A gente faz oficinas na verdade, por isso que a gente fala que o Ponto de Cultura ele é um articulador, né, dessas atividades, porque a gente dá esse apoio para os agricultores que fazem parte dessa rede, para eles promoverem oficinas de repasse desses saberes tradicionais que estão sendo perdidos. Então, já foram feitas oficinas de balaio, artesanato de engenho, desses produtos e dessas receitas, né, tradicionais. Aí os oficineiros são os agricultores? São os próprios agricultores. Agricultores e a gente chama de guardiães, né, desses saberes, que são empoderados, né, através das nossas reuniões para transformar esses saberes que são intuitivos, né, às vezes as pessoas nem sabem que tem, né, uma receita que recebeu da mãe, do pai, ou um ponto da farinha. Que vem de uma cultura que é uma cultura oral, né? Onde o pai passa para o filho, a mãe passa para a filha. E assim vai, e as famílias vão mantendo essas tradições, não sabe por que é daquele jeito, mas antigamente vai passando fazia assim. De um para o outro, né? Às vezes é muito ligado à relação com a natureza, né? E a relação também, por exemplo, a relação que o forneiro tem com a farinha, é muito ligado aos sentidos, né? Então, uma coisa que às vezes é tão visceral que a pessoa não consegue compreender como pode passar aquilo, que aquilo é um conhecimento, que aquilo é um saber. Então, o nosso trabalho principal é empoderar essas pessoas de que ela tem um conhecimento, né? Tem um saber e que aquilo pode ser e deve ser repassado, né? E é importante hoje, né? Então, dá essa utilidade hoje, né, para esses saberes que não são repassados apenas por tradição, né, sem pensar, mas também discutir, né, nessas comunidades a importância desses saberes hoje, que a gente, com vários problemas que temos passado na atualidade, né, problemas de saúde, problemas, né, no desenvolvimento das comunidades, né, na questão também econômica, né, dessa desvalorização da agricultura familiar, a gente precisa muito, né, de valorizar esses conhecimentos. Então, essas pessoas se empoderando deles, promovem essas oficinas e trocas de saberes, de experiências. E com certeza vão fazer muita diferença. Olha só, a gente vai para um breve intervalo, tá? Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta mais com histórias aqui do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, aqui com a Gabriela.